A paz do Senhor. Jeremias, no capítulo 17, o versículo 5. Uma parte do versículo diz assim: Maldito o homem que confia no homem. E muitas vezes este versículo ele é mal interpretado. No hebraico ou na Bíblia hebraica aparece assim: Ahur, Hagever, Asher e Vetar Badam. Ahur, maldito. Gever, homem jovem, com toda a sua força, herói valente, que confia nos seus próprios braços. Asher, que? E vetar, refugiar. Adão, humanidade. Então fica desta forma: maldito o herói que refugia na humanidade. E a última parte desse versículo, que é Jeremias, no capítulo 17, e o versículo 5, diz assim: E aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, a pessoa com toda a sua força, um herói, confia nos seus braços e se refugia na humanidade e se afasta do Senhor. Então é isto que o versículo está falando. Mas o versículo não está falando que nós não podemos confiar em outro homem. Quando afirmamos isso, baseado nesse versículo, é uma interpretação equivocada. Veja bem que muitas vezes as pessoas agem desta maneira: eu não posso confiar naquilo que o pregador está pregando. Eu tenho que conferir na Bíblia. Eu não posso confiar e nem acreditar naquilo que o pastor está pregando ou ensinando. Eu tenho que conferir na Bíblia. Veja bem, pegando esta linha de raciocínio, aí a pessoa tem que conferir na Bíblia, porque não pode confiar no outro. E muitas vezes a pessoa é um simples leitor. Eu não posso confiar no outro, mas muitas vezes eu sou um simples leitor do texto sagrado. E com certeza vai ter muitos erros. Eu vou errar, porque simplesmente eu sou um simples leitor. Eu não tenho conhecimento dos textos sagrados. Eu não estudei o texto. Eu não pesquisei o texto. Eu vou interpretar o texto errado. Ou seja, deixei de confiar em uma pessoa que tem conhecimento, que é o líder da igreja, que é o pregador. Deixei de confiar nesta pessoa porque eu não posso confiar. Aí eu passo a agir desta maneira. Eu tenho que confiar o que está escrito na Bíblia. Mas o simples leitor não vai conseguir interpretar os textos bíblicos. Então veja bem, alguém que age desta maneira, a pessoa vai viver sempre errando, a não ser que a pessoa ela tem condições de pesquisar, a pessoa tem tempo para estudar, para fazer um curso, para interpretar os textos bíblicos. E mesmo assim, sempre vai ter que confiar em alguém. Por quê? Nunca ninguém sozinho é o dono da verdade. E muitas vezes, a pessoa que age desta forma, olha, eu não posso confiar naquilo que o pregador está pregando. Eu não posso confiar naquilo que o pastor está falando. Mas é aquela pessoa
que ouviu ali um vídeo no Google, uma pessoa que ele não conhece, e esse pregador que ele ouviu ali no Google, ele não apresentou nenhum tipo de documento para afirmar aquilo que está falando, e mesmo se apresentou algum tipo de documento, a pessoa do outro lado que está ouvindo é um simples ouvinte, não vai fazer nenhuma diferença se apresentou documento ou não. Mas as pessoas hoje, este é o mundo cristão que nós estamos vivendo. As pessoas ouvem mensagem na internet, aí depois aprende da forma que foi ensinado, sem saber quem é que está ensinando, qual que é o grau de conhecimento que aquela pessoa está ensinando tem, quem que é aquela pessoa, qual a igreja que ela congrega, ou se ela não congrega igreja nenhuma, qual que é a intenção daquela pessoa, enfim, a pessoa não tem nenhuma dessas informações, mas ouviu e acreditou. Agora quer levar aquele ensinamento para dentro da igreja. E muitas vezes confrontar com alguns irmãos, confrontar ali com o pastor. Então isto é um problema seríssimo, porque a pessoa, para entender o texto bíblico, interpretar o texto bíblico, a pessoa vai ter que estudar, vai ter que fazer algum curso, vai ter também que confiar em alguém para depois ensinar. E quando nós olhamos para o texto sagrado, este pensamento é antibíblico, porque Jesus ele preparou 12 discípulos, 12 apóstolos, e ele mandou os apóstolos fazer o quê? Ensinar. E as pessoas que estavam ouvindo os apóstolos precisavam confiar neles, acreditar neles, que eles eram homens que estavam transmitindo a palavra de Deus. Agora vamos imaginar se todos agissem dessa maneira. Não vamos confiar nos apóstolos, vamos confiar no que está escrito na Bíblia. Então Jesus não precisava preparar 12 apóstolos, porque a Bíblia, todos eles tinham. Então era necessário o quê? Alguém que tinha um certo preparo, alguém que tinha conhecimento, alguém que vivia para isso. Os apóstolos, eles deixaram, muitos deles, né? Ou seja, todos eles, cada um deixaram as suas profissões para viver ensinando a palavra de Deus. Isso leva a pessoa a ter um conhecimento, a ter experiência. Isto foi escolhido por Jesus. Outro texto muito importante é o que está registrado em Atos, no capítulo 8, o versículo 26 até o versículo 40. Ali, Filipe, ele teve um encontro com o eunuco. E o eunuco estava lendo um texto do profeta Isaías. E o Espírito mandou que Filipe se aproximasse do carro. E quando Filipe se aproxima, o eunuco está lendo. E a pergunta que Filipe faz para o eunuco é essa: o que você está entendendo? E o eunuco falou assim: olha, como é que eu posso entender, sendo que eu não tenho ninguém que me ensine? Então veja bem, o eunuco tinha que confiar em alguém, e esse alguém que agora ele ia confiar, Filipe. E Filipe subiu no carro com ele, e Filipe começou a explicar naquele texto e anunciar a palavra de Jesus. E quando chegaram ali ao lugar onde existia água, e o eunuco falou assim: olha, aqui tem água, e quem me impede que eu seja batizado? Filipe falou: olha, se você crer. E o eunuco falou assim: olha, eu creio de todo o meu coração. E ambos desceram nas águas,
e Filipe batizou eunuco. E diz o texto ali que eunuco continuou seu caminho jubiloso. Então isso foi o quê? Uma confiança. E foi aprovado por quem? Aprovado pelo Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que mandou Filipe se aproximar do carro para ensinar para eunuco. Agora vamos imaginar se eunuco tivesse essa linha de raciocínio. Não, eu não posso confiar naquilo que Filipe está falando. Eu tenho que ver na Bíblia. Eunuco já estava com a Bíblia, ele estava lendo, só que ele não entendeu. Agora, sem dúvida, se você está em uma congregação onde você não concorda com a doutrina da igreja, por ter lido alguns textos bíblicos, você vê diferente, aí é uma outra situação. Aí você vai ter que estudar o texto com muito cuidado, pedir para que o Espírito Santo possa lhe revelar e procurar alguém que você vê que tem esta linha de doutrina para explicar. Aí se você entender, ali também orientado pelo Espírito Santo, que esta é a doutrina correta e não aquela que foi ensinada para você na congregação onde você congrega, aí é uma outra situação. Mas ficar ali constantemente, não, eu não posso confiar naquilo que o irmão está falando, está pregando, eu não posso confiar naquilo que o pastor está falando, eu tenho que ver na Bíblia o que a Bíblia fala. E para entender isso, é necessário um conhecimento. E para ter esse conhecimento é necessário tempo, muitas vezes dinheiro, para fazer curso, para interpretar os textos sagrados. E mesmo assim sempre vai ter que confiar em alguém. Porque nunca existiu e nem vai existir alguém sozinho que é o dono da verdade. Alguém sozinho que saiba tudo. Sempre vai ter que confiar em alguém. Então é muito importante ter cuidado quem você está ouvindo. Porque simplesmente falar o texto sagrado, isso não basta. Você está congregando em uma determinada igreja. Aí você fala que não pode confiar no seu pastor, não pode confiar no seu líder, mas você está confiando em alguém que você ouviu ali no Google. Uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não sabe a origem, aonde ele congrega, ou se ele tem uma igreja, você não tem nem o conhecimento. Então isso é um problema. Então se você está na igreja A, você tem que ouvir o pastor da igreja A. Se você está na igreja B, você tem que ouvir o pastor da igreja B. E não querer estar confrontando, porque isso é antibíblico. Porque Jesus escolheu 12 apóstolos para anunciar a palavra. As pessoas ouviam os apóstolos falar e as pessoas acreditavam. Por que as pessoas acreditavam? Porque sentiam algo sobrenatural. Eles, como não tinham conhecimento, eles não iam falar dessa forma. Não, só a Bíblia basta. Nós vamos querer só a Bíblia. Eles não iam falar desta maneira. E também se fosse para as pessoas agir desta maneira, não precisava Jesus preparar 12 apóstolos para anunciar a palavra de Deus. Porque a Bíblia as pessoas já tinham. Ou simplesmente Jesus podia ensinar as pessoas para distribuir Bíblias sem falar nada. Então veja bem, é necessário termos cuidado, sim. Temos que ter o cuidado. Temos que constantemente estar buscando a orientação do Espírito Santo. Mas do outro lado,
Precisamos confiar em alguém, acreditar em alguém. Ah, mas eu não consigo acreditar em ninguém. Você vai ter que acreditar em você mesmo. E se você não tiver conhecimento, você vai estar interpretando os textos errados. Vai estar com a Bíblia nas mãos e andando por caminhos errados, porque você não tem conhecimento. É a mesma coisa a pessoa fala assim, olha, a pessoa está passando por algum problema, e a pessoa fala assim, eu não confio em nenhum advogado. Aí ele mesmo quer fazer as coisas por conta. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Vai se atrapalhar, vai ter prejuízo seríssimo, enfim, vai dar errado, não vai dar certo. Ela vai ter que confiar em um advogado, vai ter que procurar um advogado, esse advogado vai lhe orientar. E isso não quer dizer que todos os advogados são certos. Não, o advogado, ele pode agir de forma errada, mas mesmo existindo aqueles que agem de forma errada, existe aqueles que agem de forma correta. Agora é necessário a pessoa fazer essa escolha, mas vai ter que confiar em alguém. E foi o que Jesus ensinou, que devemos ter cuidado, porque vai continuar surgindo muitos falsos profetas, muitos falsos pastores. Isso não quer dizer, porque existe falso profeta, existe falso pastor, que agora todos são errados. Não. Vamos ter que procurar alguém que nós entendemos que é certo e vamos ter que confiar. Porque nunca ninguém é dono da verdade. Sempre temos que confiar em alguém. Que assim o Senhor Deus possa continuar nos abençoando cada um de nós, para que todos nós possamos ter esta sabedoria de quando tratar-se de assuntos de igreja, nós possamos ter essa sabedoria de escolher uma igreja certa. E se estamos na igreja certa, temos que confiar na mensagem do nosso líder, na mensagem do pastor que está ensinando, porque ele foi escolhido por Deus para isto. Este é o serviço dele, esta é a responsabilidade dele. Então, nós temos que confiar nele. E os pastores, de uma forma geral, também devem ter esse cuidado. Nunca querer pastorear sozinho, de uma forma isolada. Sempre é bom estar entrando em contato com outros pastores para discutir alguns assuntos em busca da perfeição, para a cada dia estar transmitindo uma mensagem segura e uma mensagem precisa para a igreja. Porque isto é uma missão de grande responsabilidade. Em outro texto diz dessa maneira, que ai dos falsos líderes, ai dos falsos profetas, porque as pessoas que ensinaram errado um dia vão ter que prestar conta. E esta é a realidade. Aqueles que ensinam errado, infelizmente, são aqueles que conseguem atrair para si multidões. E aqueles que ensinam o certo conseguem poucas pessoas. Jesus ensinava certo. O Filho de Deus, ungido de Deus, ele conseguiu convencer poucas pessoas. Os apóstolos eram 12, depois surgiram mais. Ensinava a palavra de Deus certa, de uma forma precisa. E a igreja sempre foi pequena. E aqueles que ensinavam errado eram muitos e sempre atraíram
multidões. Então que assim, amados, o Senhor Deus possa continuar abençoando cada um de nós, para que todos os pastores, a cada dia, possa abraçar esta responsabilidade para transmitir a palavra de Deus de uma forma segura, e que também todas as pessoas, cada um de nós, a cada dia, possamos escolher uma igreja certa. E sabendo que estamos em uma igreja certa, devemos confiar nos nossos líderes, nos nossos pastores, porque é isso que Jesus nos ensinou para cada um de nós. Porque, estando do contrário, vamos ficar ouvindo mensagem de um, mensagem de outro, e isso nos leva à confusão. E muitas vezes as pessoas vivem dessa maneira, sempre ouvindo mensagem de um e mensagem de outro, e vivem em confusão, e depois chega na sua igreja e quer trazer costume diferente, que não sabe de onde vem, não sabe a origem, e muitas vezes quer confrontar com o pastor. Isso não é bom para ninguém. Se a pessoa está agindo assim, então é melhor analisar o texto sagrado. E se discorda da doutrina da igreja que está congregando, procura uma igreja que vai lhe trazer uma doutrina que você entende que é verdadeira. E além de você entender que é verdadeira, deve buscar a direção do Espírito Santo para ouvir ensinamento do outro líder. E se você tomar essa decisão de ir para lá, você vai ter que confiar naquele líder, vai ter que confiar naquele outro pastor, porque do contrário, você está agindo de uma forma antibíblica. E se eu agir desta maneira, eu vou estar agindo de uma forma antibíblica. Eu sempre vou ter que confiar em alguém. Se eu estou na igreja A, eu tenho que confiar na mensagem do pastor da igreja A. E que assim o Senhor Deus possa nos transmitir a paz e a segurança para cada um de nós. Amém?